Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne, e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, hoje, quando a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Queremos, então, contar com a intercessão dessas duas colunas da Igreja sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, dia em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja. A Igreja nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. É verdade que o dia de São Pedro, segundo o calendário, é o dia 29 de junho. Mas aqui no Brasil, de modo particular,
Sempre que uma grande solenidade, uma festa muito importante, litúrgica, cai num dia de semana que não é feriado, é levado para o domingo seguinte, para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar, tamanha a importância daquela festa. Por isso hoje, dia 2 de julho, estamos celebrando essa solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são as chamadas duas grandes colunas da igreja. Pedro, que se destaca pela sua autoridade, Jesus o coloca à frente da sua comunidade para que possa guiar os outros discípulos com a autoridade dada pelo próprio Cristo. Uma autoridade que é dada também a todos os outros apóstolos. Pedro é o garantidor da comunhão entre todos os apóstolos. É o garantidor da comunhão da igreja. É por isso que é chamado de o príncipe dos apóstolos, e o Papa, como seu sucessor, é também aquele sinal visível da unidade da igreja. Paulo se destaca pela sua pregação e pela missão. Foi o grande responsável por levar o anúncio da mensagem de Cristo para fora das fronteiras de Israel. Ambos, Pedro e Paulo, foram martirizados em Roma na perseguição de Nero. Pedro, crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, na colina do Vaticano, e Paulo, fora dos muros de Roma, foi decapitado. Ambos derramaram seu sangue como Cristo. No evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, eu destaco duas coisas importantes. Primeiro, a pergunta que Jesus faz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a segunda pergunta anexa a essa: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus primeiro pergunta: o que andam dizendo por aí? Qual é a opinião dos outros por aí? Ao que responde: uns dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Elias que voltou, Elias que foi arrebatado no carro de fogo e agora voltou, outros que é Jeremias, algum dos profetas antigos que ressuscitou. E Jesus: ótimo, essa é a opinião que tem por aí. Como se perguntasse hoje: o que dizem por aí que eu sou? Nós poderíamos dizer: olha, nos livros dizem que o Senhor foi um homem bom, dizem alguns que o Senhor foi um grande revolucionário, outros dizem que foi uma personagem que bateu contra o muro da história, outros dizem que o Senhor nem existiu. Aí Jesus faz a segunda pergunta: tá bom, essa é a opinião dos outros, mas para vós, quem eu sou? Perguntando a mim e a cada um de vocês individualmente: quem eu sou para você? Qual a experiência que você tem de mim? O que eu represento para você? Não importa agora as outras opiniões, é para você. Que experiência viva você faz de mim? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao que nós podemos responder: o Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor é aquele que viveu neste mundo, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. O Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é Deus verdadeiro. O Senhor é o invisível, mas que está aqui conosco em todos os momentos. Essa é a resposta da fé, que é a que realmente interessa para Jesus. Quem Ele é para mim, quem Ele é para você a partir da experiência pessoal que nós fazemos dele em nossa vida. Uma segunda coisa é que Jesus escolhe Pedro para exercer um ministério especial. Jesus, olhando para Pedro depois daquela profissão de fé,
Jesus diz: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No texto grego original, aparecem duas palavras parecidas, mas diferentes no significado. Jesus diz: tu és Petros, e sobre esta Petrá edificarei a minha igreja. Petros e Petrá. Petros é pedra de construção, é tijolo, é bloco, que nós empilhamos um sobre o outro para construir uma parede. Petrá é rocha de alicerce. Vejam que são duas palavras diferentes, ainda que parecidas. Enquanto Petros é um tijolo, Petrá é uma rocha onde os tijolos são colocados. Então Jesus diz a Pedro: tu és Petros, tu és um tijolo, um bloco de construção. E sobre esta Petrá, que sou eu vou construir a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, quem que é o fundamento da igreja? Jesus. Quem é o alicerce da igreja? Jesus. Em quem está construída a igreja? Em Jesus. Por isso ele mesmo diz: as portas do inferno nunca poderão vencê-la, porque aquilo que está construído na rocha, que é Jesus, na Petrá, não poderá ser derrubado. Pedro é um tijolo que é colocado na rocha. Talvez alguém pode dizer assim: então, se é assim, que importância tem Pedro? Nós também somos blocos, tijolos colocados na rocha. Aliás, o próprio Pedro diz que cada um de nós é uma pedra viva que edifica a igreja. Então, que diferença tem Pedro de nós? Que importância ele tem? Que mérito ele tem? Se ele é só Petros, como nós também somos Petros? O mérito de Pedro, meu irmão, minha irmã, é que ele é a primeira pedra colocada na rocha. Sendo a primeira pedra colocada na rocha, todas as outras devem se alinhar a ele. Se uma pedra está desalinhada daquela primeira, não vai construir parede, não vai ser devidamente edificada. Pedro é a primeira pedra, é ele quem garante a unidade. O Papa é essa pedra, em quem as outras devem estar alinhadas também. Quem quiser fundamentar-se fora dessa pedra, não construirá parede, não estará alinhada, não estará aplumada. Pedro é a primeira pedra colocada na rocha, que é Cristo. Veja, Pedro não é a rocha é Cristo, a sua mensagem, o seu evangelho. Pedro é o primeiro tijolo colocado na rocha para que os outros, que somos nós, batizados e batizadas, estejamos alinhados. Que Jesus nos ajude a crescermos no amor à igreja, na devoção a este santo apóstolo, que juntamente com Paulo são colunas da igreja, e o nosso amor a Cristo aumente cada vez mais, para senti-lo como rocha firme que nos sustenta na vida. Que Jesus nos ajude e que São Pedro e São Paulo rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.